Coração sem direção, pesos velhos nos meus ombros, só caído pelo chão. Quando ouvi teu doce chamado, no silêncio tua voz, eu achando que era o fim, era o começo de nós. Jesus me resgatou. Tropeço, tu me ergues com ternura, com perdão. Tuas mãos curam as feridas que eu escondo na escuridão. Hoje eu canto que alcançou meu coração. Já não corro mais sozinho, tu és minha direção. Jesus me resgatou. Nem altura, nem abismo vão calar meu louvor. Teu abraço é meu abrigo, teu amor me conquistou. Jesus me resgatou do fundo do meu próprio mar, entrou, me ensinou a descansar. Curado, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas
Essa é a mensagem pra você encontrar. Sarandi, ladeado do Bugre, sintonizados na alegria. Disparada, a melhor rádio gospel. Que o amor de Jesus ilumine seu lar. E no ano novo que venha com bênçãos, rádio boa notícia te deseja paz e amor. Você está ouvindo rádio. Seus clientes também estão. Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. O próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. A partir de agora, despertando almas com os missionários Estevão e a Cassiana. Curta, comente e compartilhe. Seja um apoiador cultural e ajude o programa Despertando Almas. Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão na escuta da Rádio Boa Notícia. A partir de agora, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, começando o programa Despertando Alma, meus irmãos. Que Deus possa falar contigo no seu coração, né? E possa lhe dar também o entendimento aqui. E se você sentir no coração de falar conosco, interagindo na rede social, mandando aí seu WhatsApp e também interagindo aí no Facebook, estaremos aqui acompanhando pela Rádio Boa Notícia, né, a página da rádio, e também pelos canais do YouTube, a Radiosnet aí, que é aplicativo da rádio, e também nosso querido amigo Matheus Sutel, que transmite para nós lá no Lajeado do Bugre. Um abraço para ele e todo esse povo aí que acompanha o programa Despertando Alma. Um grande abraço no coração, uma paz do Senhor a todos e que Deus abençoe a todos. Obrigado aí por mais uma terça-feira com vocês, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Também quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Que Deus venha honrar cada um de nós nessa noite, amém? Que Deus possa fazer grandes coisas sobre a tua vida através da programação Despertando Almas. E você fica ligadinho aí, pede teu louvor, pede tua palavra, pedido de palavra. E nós vamos estar atendendo você nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ouvir o pastor Ziel também nessa noite, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, Deus abençoe o programa Despertando Almas, Deus abençoe o povo querido do Lajeado Bugre que está conosco. O Mateus já mandou aqui a foto para nós, que já está conectado lá. Que Deus abençoe a tua vida, peça uma palavra, peça um louvor, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você essa noite. Hoje nós estamos com a Levita Safira aqui, né? Bênção de Deus. Já tomou gosto de estar nessa programação conosco aqui. Ontem nós tivemos com o Carlos e Lucas aqui também. Foi uma bênção de Deus e hoje não vai ser diferente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma ótima programação para os nossos irmãos aqui. Amém, Jesus. Já temos aqui participação nessa noite da nossa irmã Maria Inês Dias da Silva. Paz do Senhor. Estamos ligados assistindo a live. Peço uma palavra. Vamos estar tirando daqui a pouquinho a palavra. Também tem os irmãos ali da Igreja Cristo para o Brasil, uma nova unção. A paz do Senhor. Irmãos amados, a paz do Senhor, que Deus os abençoe. Temos também que está aqui os nossos irmãos ali
da igreja, também queremos uma palavra e um louvor com a nossa levita abençoada e o louvor à escolha. Amém. Depois ela vai estar louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Também está nosso irmão Valdir, também o marido da irmã Giovana, também que está nos acompanhando pela live nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a vida dos nossos amados irmãos. E vamos aqui para a Bíblia para tirar uma palavra então para os nossos irmãos que nos pediram ali a palavra. Então, e vai a palavra aí, meus irmãos: toda ferramenta preparada contra ti não prospere, toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás, e esta é a herança dos servos do Senhor. Aleluia. E a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Veja que palavra maravilhosa então para os nossos irmãos ali da igreja Cristo para o Brasil, uma nova unção. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. É uma promessa que Deus nos fez, né, irmãos? É a promessa que Deus fez para mim e para você, em nome de Jesus. Também temos um pedido de palavra da nossa Maria Inês Dias da Silva. Então eu pedi para o irmão Estevam tirar para nós ali uma palavra, nossa amada irmã. Irmão, aqui a palavra em Salmos capítulo 10 e verso 14. Tu, ó viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sobre tuas mãos. A ti, ó pobre, se incomoda, tu és o auxílio do órfão. Então o salmista aí confiando, né, no poder de Deus sobre o trabalho e sobre o auxílio, né, do órfão. Trabalho, enfado, né, para tomar sobre as mãos, minha irmã. Deus tem aí com você a convicção de estar contigo durante os dias de trabalho, os dias de lutas, né, os dias de auxílio que você tem pedido para Cristo. Que Deus possa estar contigo em todos os momentos. Amém. Também temos aqui nosso irmão José Inácio, que está nos acompanhando nessa noite. Diz assim: paz o Senhor, pastor Osiel, missionário Estevão, missionária Cassiana, irmã Safira, que Deus continue abençoando a todos. Peço uma palavra de Deus, peço oração para a minha vida, seja feita a vontade de Deus, abençoando a live. Peço louvor da irmã Safira, a escolha dela. Amém, Jesus. Também temos a irmã Adriana e Márcio dos Santos aqui, que diz bênção de Deus. Amém. Que Deus abençoe a irmã Adriana em nome de Jesus. E eu vou tirar a palavra aqui para o nosso irmão José Inácio. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 42: eis que o meu servo, a quem sustento, e meu eleito, em quem se compraz, a minha alma pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Amém. Eis que o meu servo, a quem sustento. Deus está sustentando a sua vida, irmão José Inácio. Que Deus te abençoe nessa noite. Guarda essa palavra em teu coração em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar e honrar a sua vida em nome de Jesus. Vamos de louvor, Safira? Escolhe um louvor ali, a pedido do nosso irmão, dos irmãos ali da igreja para o Brasil, uma nova unção. Que vamos então de louvor com a Safira, e depois vai ter mais um outro louvor aqui, mas vamos dando continuidade. Preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder.
O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minhas forças se esgotar, teu anjo vai me alimentar. De adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. De louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim, e te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. De louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém, glória a Deus. Deus está cuidando de você nessa noite, em nome de Jesus. Temos aqui o nosso irmão também, irmão José Inácio, amém, eu recebo, amém, glória a Deus. Também temos nossos irmãos aqui, glórias a Deus. Também tem a nossa irmã Leninha Marlene Santos, peço orações, que Deus continue abençoando vocês, amém, irmã, que Deus abençoe sua vida também, sua casa, sua família, seu ministério, que Deus abençoe a nossa missionária irmã Marlene, né, que Deus venha honrar a serva do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o irmão Mauro e a irmã Edilce lá do Cerro Grande, irmão Adilson, a irmã Mari. Deus abençoe eles lá, no ministério deles também, né? E continuem firme no propósito, firme na caminhada, né? E que vocês sejam guiados pelos passos do Senhor Jesus Cristo durante todos os dias, né? E também tem uma palavra aqui que se encontra em Salmos capítulo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjerosos e coração dobrados. Ó Senhor, cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberanamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Então aí o salmista está falando aí, né? Os Salmos de Davi,
pastor Mor. E o que adianta nós sermos falsos, né, meus irmãos? Nós temos que ser verdadeiros e fiéis, assim como a palavra fala, que são poucos homens, né, que são benignos, e poucos são os fiéis. Muitos falam falsidades pelas costas nossas e falam o que nós fizemos, né, meus irmãos? E o que aconteceu com nós também. Mas Deus sabe verdadeiramente o nosso coração, né? Os lábios lisonjeiros e o coração dobrado, né? E essas pessoas que não têm o coração quebrantado pelo Espírito Santo de Deus, né? Mas nós que temos esse entendimento e entregamos nossa vida para o Senhor, nós sabemos, né, que tudo que fizemos é para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Às vezes podemos, né, até deixar alguém desapontado, podemos entristecer, né, as pessoas, porque somos falhos, nós temos falhas. E às vezes por falta de entendimento nós não sabemos nos expressar diretamente, né, para as pessoas, e assim acabamos deixando as pessoas tristes. Mas Deus conhece o nosso coração, meu irmão e minha irmã, sabe o que nós fizemos. Às vezes não foi com a intenção de ferir, né, mas acontece coisas às vezes que nós não quisermos que acontecesse. Mas nem por isso Deus deixa de nos amar e deixa de dar a sua misericórdia para mim e para você. Então, meu irmão, hoje eu ofereço a você a palavra do Senhor Jesus, para que ela venha redimir os teus pecados e venha transformar o teu coração, né? Assim, o salmista estava falando sobre o nosso coração, que deve ser quebrantado, né? E a língua precisa ser transformada. Pois esse pedacinho que vive aí dentro da minha boca, né, meu irmão? Esse órgãozinho aí que fala, esse aí, ele tem um veneno que pode maltratar, pode entristecer, pode fazer muito mal ao próximo. Mas nós temos que saber domar esse pedacinho de carne dentro dos nossos lábios, né? Nós precisamos dobrar ele. Quando o nosso coração foi quebrantado, nós precisamos domar a nossa língua, para que não viemos entristecer ao próximo e não viemos falar coisas que não devemos, né? O Espírito Santo nos dá o entendimento e o discernimento. Basta nós querermos ter a responsabilidade conosco mesmo, né, para não fazer o que não devemos. Então, devemos cuidar a nossa língua, né, conforme o nosso coração. E assim o salmista nos dá aí o recado, né, meus irmãos? Deus irá cortar toda a língua que não deve falar bem, né? E o coração também será cortado, né? Então, para isso que tem a palavra, para que ela penetre nas juntas e nas medulas, no nosso entendimento, para converter o nosso coração, converter a nossa palavra. Isso que é importante para mim e para você. Amém, glória a Deus. E a Bíblia diz que o nosso coração só fala, se a nossa boca só fala o que o nosso coração está cheio, né? Se o nosso coração estiver cheio de amargura, estiver cheio de coisas ruins, a nossa boca só vai proferir coisas ruins. Então nós temos que vigiarmos no momento em que falamos, no momento em que vamos dizer algo, para que nosso coração não venha se inflamar das coisas malignas, né? Porque o inimigo não veio matar, roubar e destruir, né, meus irmãos? Nós temos que estar vigilante. É tempo de vigilância, porque Jesus está às portas. E o diabo vai tentar tirar o foco daqueles que amam a Deus, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos, o primeiro mandamento, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero também aqui tirar uma palavra para nossa irmã Cleusa Melo. Paz do Senhor, peço uma palavra. Diz assim a palavra do Senhor ao teu coração nessa noite, irmã Cleusa, em
Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém. Deus é fiel, né? Deus pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas Deus não esquece de nós, né? Deus está sempre cuidando de mim e de você. Temos mais um pedido de louvor, então, ali do nosso irmão Inácio. José Inácio, pedido para Safira. Vamos ver que a Safira vai trazer de louvor nessa noite, em nome de Jesus. Pedimos mais a participação da nossa irmã Valéria Antunes. Paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, minha irmã, que Deus possa abençoar a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus da glória. Eu sei que nunca me deixou. Sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Chururu. Olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim, mesmo sem eu merecer, me daria sua mão. Sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. E eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. E tu és meu, tu és meu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. Amém, glórias a Deus. Temos mais participação aqui também nessa noite da nossa irmã Angélica. É lindo esse louvor, amém. Que Deus abençoe também nossos irmãos ali também, diz assim, bênção, amém, Jesus, paz do Senhor, irmã Angélica, paz do Senhor para todos, amém, que Deus possa abençoar
a vida da nossa irmã Angélica nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ouvir um pouquinho o pastor Ziel nessa noite, trazer algo direto do coração de Deus para o teu coração aí do teu lado. Glória a Deus, maravilha, que Deus abençoe os irmãos, amigos que estão participando conosco, né, na programação. Só deixar um versículo aqui da palavra de Deus aqui. Amém, Jesus. Um versículo aqui que me chama muita atenção. Neemias capítulo 2 e versículo 20. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Vamos ficar com a parte A desse versículo. Que coisa linda, né, missionária Cassiana? Glória a Deus. Né? O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Olha a fé desse povo, olha a fé dessas pessoas aí. E quando a gente fala de prosperidade, a gente não está falando só de vida financeira, não, de dinheiro, de bens materiais, não. A gente está falando da prosperidade na família, na convivência com os amigos. Então o nosso Deus é quem nos fará vencer em meio às lutas, em meio às dificuldades, e o principal de tudo, prosperar. E a prosperidade do Senhor, ela é linda, ela é maravilhosa. A Bíblia diz que a bênção no Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dor. Que Deus abençoe a tua vida. Tenho certeza que até o final dessa programação Deus vai falar contigo através da palavra. Deus já tem falado através dos louvores. Louvores lindos, já foram entoados 2 louvores aqui pela serva de Deus, pela levita Safira. E eu tenho certeza que cada live que a gente faz aqui, cada programação do Despertando Almas não é em vão. Chegamos já a mais de 400 transmissões pelo YouTube em todas as nossas programações. E isso nos agrada a Deus e também a gente que conseguiu vencer tudo que é desafio e obstáculo, né, missionário Cassiano? Porque hoje tá friozinho aí, tá aquele friozinho abençoado, mas estamos aqui dando glória a Deus porque temos o privilégio ainda de sentir o frio, né? Então que Deus abençoe a todos, fica conosco aí que Deus tem muito mais ainda para fazer na tua vida em nome de Jesus. Pastor Ziel, se eu não me engano, dia 14 de maio faz um ano das programações Despertando. Olha aí, vamos fazer algo diferentão aí então, né? Dia 14 de maio já. Já fez? Já fez. Não, vai fazer. Não, hoje é 12, 13. 12? Então vamos deixar para a semana que vem então um programa especial do Despertando Almas. Vamos ver se nós conseguimos fazer, missionária Cassiana aí, né? É um ano daí? Um ano de programação. Um ano. Olha aí que bênção. Dia 14 de maio do ano passado. Ontem até estava falando com o pastor Valdemar aqui que eles já estão indo para o 2º ano já, assim consecutivo, com todas as limitações deles ali, mas estão aí felizes da vida. Então a gente fica muito feliz também, missionário Cassiano, de saber que vocês enganjaram e se mantiveram firme aqui, né? Não é fácil. A gente sabe que não é fácil, gente. Não é fácil. Mas a gente sabe que fazer a obra de Deus, ela é satisfatória, ela traz alegria para o nosso coração, mas também traz bastante desafio. Quando eu vi o irmão Estevão ali lendo a palavra ali, falando a respeito às vezes as pessoas lançam palavras que ferem o coração da gente. Às vezes, eu vou falar aqui, espero que o Facebook não me derrube aqui, tem o demônio do eu acho, entendeu? Verdade. Eu acho isso, eu acho aquilo, é o demônio, né? Só pode. Que às vezes fala no ouvido das pessoas, eu acho que fez isso, acho que fez aquilo. E a gente não está falando só das pessoas crentes, a gente está falando do modo geral, às vezes no trabalho, né? Eu acho que o fulano falou isso ou pensou isso, né? E não é bem assim, né? Verdade. Então que Deus abençoe e Deus venha nos guardar de toda a ferramenta preparada contra nós, não vai ser próspera. Nas escolas tem bastante isso aí também. Tem bastante. Olha aí, ó. Essa filha, fala aí, solta a voz aí, Safira. Nas escolas tem bastante esses eu acho também. Bastante desse aí. Às vezes isola algum coleguinha, isola o outro achando que é diferente, achando que não é amigo. E não, gente, vamos seguir os mandamentos de Deus. A missionária falou: amar o Senhor de todo o teu coração, e o 2º mandamento semelhante a esse é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então o que você não quer para você, não fale das pessoas. E às vezes sabe que essa semana Deus falou algo diferente comigo, missionário Cassiano, você me permite eu tomar um pouquinho do tempo aqui? Que às vezes a maldade, você olha para alguém, às vezes a maldade não está nas pessoas. Às vezes a maldade está na gente mesmo, né? Às vezes você olha para a pessoa, mas a maldade está em você. É verdade. E não na pessoa. Às vezes você pega, você presume alguma coisa, mas a maldade às vezes está em nós mesmos. Então nós temos que cuidar muito disso aí, porque a gente erra, a gente peca em todas as oportunidades da nossa vida. Se nós não vigiar, a gente acaba pecando, né? Então que Deus nos perdoe, né? Todos os dias. E eu aprendi também que a gente deve também, quando orar a Deus, Senhor, me perdoa até por aquelas coisas que eu pequei, que eu não me lembro mais, né? Amém. Deus é fiel. Deus abençoe a minha nora que está na live aí. Deus abençoe.
Ela disse assim, vamos fazer uma retrospectiva. Ó, tá dando uma... Perspectiva. Olha aí, gente. Glória a Deus. Vamos matar o irmão Ziel trabalhando ali, recortando o vídeo, né? Mas a gente pode dar um jeito ali de fazer uma retrospectiva ali. E vai ser bênção. Olha aí, que maravilha, que ideia maravilhosa, né? Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Angélica, né? Com essa boa ideia. Tava falando, eu tô lendo um livro lá, pastor José, um devocional de mulher. É muito interessante. Ensina a gente muito a respeito da palavra. Então tem os estudos, tem tudo pra gente procurar na Bíblia. E é algo muito interessante. Tô lendo, tô achando bem interessante. Porque nós temos que se aperfeiçoar, pastor José. Para falar do amor de Jesus, para falar da palavra para alguém, a gente precisa se aperfeiçoar. Então tudo aquilo que a gente leva de aprendizado é uma coisa que ninguém vai tirar da gente. A gente vai passar para frente e é bem interessante esse livro que eu tô lendo. Então é algo bem, tava lendo, sentei essa semana ali para ler, e é bênção de Deus, pastor Zé. É bom buscar conhecimento, né? Eu ganhei um livro do Marcos ali de Porto Alegre também, que traz ali um estudo completo do Evangelho de João. Uma bênção de Deus, né? A gente tem uns livros aqui também maravilhosos, volta e meia a gente lê algum. E isso aí tudo é conhecimento, tudo agrega Amém. Na vida da gente, né? Para o ministério é importante, né, pastor Zé? Tudo vai se agregando e vai indo com a graça de Jesus Cristo. Temos a participação aqui da nossa irmã Rosa Fernandes, também está nos acompanhando o irmão Fabiano e a irmã Sandra, que nos acompanham, nos assiste à noite. E diz assim, a paz do Senhor Jesus, irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que Deus venha honrar a vida dos nossos irmãos, que Deus possa abençoar o ministério dos irmãos ali no Novo Barreiro, né? Os irmãos atendem uma obra ali, tem no culto nas quarta e no domingo de tarde, né? Já fomos ali ministrar, domingo retrasado nós fomos lá levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão com aquele trabalho maravilhoso da igreja. Um abraço a eles. Né? Da igreja do pastor Luiz Azevedo. Estão ali enganjados na obra também ali no Novo Barreiro. Então os cultos a partir das 7h30 nas quarta-feira. E também tem culto nos domingos a partir das 3 horas da tarde ali com os irmãos no Novo Barreiro, o irmão Fabiano e a irmã Sandra que atende. Então o trabalho ali é bênção de Deus. Estão ali os irmãos fazendo a obra do Senhor. É que nem eu sempre falo, né, pastor Zé, não pregamos a placa de igreja. Estamos aqui num só propósito de levar jamais, o amor de Jesus Cristo. Se for pregar a placa de igreja, não podemos nem visitar as outras igrejas. É verdade. Né? Lembrando que quinta-feira, deixa eu aproveitar aqui. Pode falar. Vocês não conseguem desligar meu microfone aqui, né? Quinta-feira eu vou estar em Ronda Alta, irmãos. Amém, ali na Igreja Pentecostal, a mão de Jesus. Amém. Com o pastor Valdemar ali. Então, se você é de Ronda Alta e quiser comparecer lá, ouvir uma palavra de Deus glória e nos ajudar, unir a fé em oração e adoração a Deus, ser nosso convidado a partir das 19h30 ali na cidade de Ronda Alta, no bairro Santa Helena. Deus abençoe. Amém, Jesus. Eu tenho um pessoal ali que mora ali na Esperança, minha tia, a tia Lourdes, também congrega com o pastor Valdemar, se não me engano. E tem minha tia também que mora no bairro Santa Helena, que é minha tia Jurema também mora em Ronda Alta, no bairro Santa Helena. São... tem bastante parente que mora em Ronda Alta. Que Deus possa abençoar esse povo e vão lá dar glória a Deus junto com o pastor Osiel. Então na quinta-feira vai ser bênção de Deus. Vocês ouviram uma palavra abençoada pelo servo do Senhor. Você é convidado especial do pastor Osiel, então, para estar adorando o nome do Senhor Jesus Cristo em Ronda Alta. Vamos de louvor, Safira? Tem pedidos de Não, agora não. participação no Zap? O WhatsApp hoje eu acho que congelou. Eu vou tentar cantar um que faz tempo que eu não canto, né? Vamos lá, Safirinha, vamos lá. Que bênção a Safira, né? Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Eu perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre
suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Dois, três, bênçãos que não têm fim. Eu perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, eu posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Amém, Jesus, as bênçãos você vai contar, né? Temos nessa uma palavra profética para mim e para você, esse louvor, né? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, que Deus possa honrar cada um nessa noite. Irmãos, eu quero dar uma palavra aqui que Deus colocou em meu coração. Eu estava procurando ela antes e agora eu achei. Que diz assim, ó: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e vestiste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou que com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão, fomos ver-te? Respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmão, a mim o fizeste. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, o enfermo e na prisão não me vestistes. Então ele também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede,
os estrangeiros, ou nu, ou enfermos, ou na prisão, e não te servimos, então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos a não fizeste a mim. E irão estes ao tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. É uma promessa que Deus nos faz, né, irmãos? Que naquele dia Deus vai separar as ovelhas dos bodes, né? Então por isso que devemos ser obedientes à palavra do Senhor Jesus Cristo. Devemos obedecer o que está na Bíblia. Porque naquele dia Deus vai separar, irmãos, aquele que é justo, aquele que fez uma boa obra, porque a Bíblia diz que Jesus voltará a buscar um povo zeloso e de boas obras. Então Deus vai nos julgar naquele dia. Eu estava lendo a palavra e Deus colocava algo no meu coração, até comentava com o irmão Estevão, da mulher adúltera, pastor Uziel. Ela entrou em pecado de adultério, e muitos vieram ao redor querendo julgar aquela mulher. E aí Jesus, escrevendo na areia, ele olha para um lado, olha para o outro, e muitos acusavam aquela mulher. E Jesus, olhando para ela, ele virou para ela, aquele povo, começou a falar. E ali aquelas pessoas pegaram aquela mulher em adultério e queriam apedrejar. E muitos hoje apedrejam os servos de Deus, muitas vezes por uma atitude, muitas vezes por uma veste, muitas vezes por uma barba, muitas vezes por uma roupa, por um calçado. Mas aí Jesus olhou para aquela mulher, falou ali com aquele povo, e olhou para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Né? Jesus já disse para ela: cadê os teus acusadores? Muitos, pastor Uziel, quando estamos na prova, estamos no vale, não estão ali do nosso lado. Verdade. Mas para nos acusar, apontar o dedo, são os primeiros a acusar. Ah, porque a irmã anda assim, porque o irmão anda assado, porque a irmã faz isso, a irmã faz aquilo. Mas esquece que Jesus nos salvou, que Jesus perdoou nossos pecados. Porque no momento que nós aceitamos Jesus Cristo como único suficiente Salvador de nossa alma, Ele já tirou de nós o fardo que nós carregávamos em nossas costas. Né? Ele tirou da nossa vida tudo aquilo que muitas vezes nos prejudicava. Talvez tirou você do mundo da droga, talvez tirou você do vício do álcool, tirou você da prostituição. Jesus já limpou os seus pecados. E muitas vezes, pastor Luziel, mesmo Jesus limpando nossos pecados, ainda tem os acusadores, aqueles que nos acusam, aqueles que nos apontam, aqueles que se levantam contra nós. Mas eu quero dizer para você que o Deus que te escolheu, o Deus que te chamou, Ele não te acusa, Ele não te aponta, né? Vai ser separado naquele dia. Então eu quero dizer para você que o único que tem direito de te julgar e de falar algo para você é somente Jesus Cristo e o Espírito Santo. Eu quero dizer para você nessa noite que você é um escolhido, é uma escolhida. Então naquele dia, quando Jesus voltar, Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. Muitas vezes tem os bodes, pastor Osiel, metido no meio das ovelhas. Porque muitas vezes, pastor Osiel, que nem eu sempre falo, que muitas vezes os nossos acusadores nos acusam porque vivem no pecado, vivem na negligência e muitas vezes querem nos acusar. Eu aprendi uma coisa assim, missionário Cassiano. Às vezes a pessoa tá com a culpa, ela quer jogar a culpa para cima de você. É verdade, Jesus. Ela tá com aquele problema e ela procura jogar para cima para tentar se livrar de algo que é dela. Glória né? a Deus. E infelizmente a gente vê muito disso aí, né? E verdade, que tal se cada um que estivesse na prova, as pessoas viessem para ajudar, mas não, tem muitos que vêm para pisar em cima para ver se acaba de vez, né? Amém. Mas Jesus, quem tem história com Deus, né? Quem é chamado, quem é escolhido, aleluia, pode Jesus. vir o vento, pode vir a tempestade, Deus pode se da levantar glória. as pedras no caminho, pode vir fornalha, cova de leão, não importa, até o mar se aparecer na frente, o Senhor Deus da abre glória, e aleluia. aquele que é escolhido passe e do outro lado começa a glorificar Amém, e adorar Jesus. o nome de Eu Jesus, creio né? no nome de Jesus. Muitas vezes Deus tem promessa, muitas vezes Deus quer levantar alguém. Deus, eu fico sentida, pastor Isiel, que às vezes tem pessoas que tem um chamado com excelência. Deus deu algo na sua mão, mas está prostrado, está caído porque algo que aconteceu, que ele se levantou os acusadores e derrubaram alguém. E aquela pessoa não tem força, se levantar não tem força para fazer a obra do Senhor. Um soldado ferido, né? Um soldado as que, pessoas acabam... né? que acabou se ferindo em meio à caminhada. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não desanime, continue firme na presença do Senhor, continue orando, que Deus vai levantar alguém, né? Deus vai levantar alguém para te ajudar a segurar o teu cajado. Talvez você se cansou no meio do caminho, mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus ainda continua sendo fiel. Deus ainda continua restaurando vidas. Deus ainda continua curando a alma de pessoas que estão feridas, pastor. Já tem pessoas feridas do outro lado. E Deus quer dar vitória. E Deus vai separar. Porque muitas vezes nós olhamos e dizemos assim, eu não vou lá na igreja por causa do fulano. Mas aí eu paro e penso assim, mas o fulano tá lá dentro da igreja.
e você está parado no meio do caminho, talvez se machucou com alguém, mas continue indo, continue buscando. O teu foco é Cristo, o teu foco não é o irmão, não é irmão, o teu foco é Jesus, e o nosso foco tem que ser Jesus. Se for nós somos cheios de defeito, o nosso alvo é Cristo. É como eu sempre falo, que a palavra do Senhor é que nos vai libertar, a palavra do Senhor é que vai nos fortalecer, e muitas vezes nós precisamos estar na presença de Cristo, adorando o nome do Senhor Jesus. E eu sempre falo que o melhor lugar, pastor Isiel, que eu tenho para buscar Deus, eu na sexta-feira estava ali no meu lar, o Estevão estava trabalhando até mais tarde, e eu entrei pro quarto, fui falar com o Senhor, disse: Deus, eu preciso que o Senhor venha falar comigo, porque muitas vezes, pastor Isiel, nós entramos em negligência, por falta de tempo, pelas correrias do dia a dia, nós entramos em negligência com Cristo. E quando nós entramos em negligência, o inimigo muitas vezes vai vir botar algo no nosso coração, na nossa mente, para que nós vamos se ocupar com aquilo e tirar o foco que é Jesus. E ali eu entrei no meu quarto, comecei a orar e comecei a falar com Deus, pastor Isiel. E é no lugar onde eu mais sinto a presença de Deus. Eu fui renovada com o Espírito Santo, fui renovada nas línguas. Lá dentro do meu quarto eu falei: Deus, a partir de hoje eu quero um propósito novo contigo, eu quero algo novo para o meu ministério. Porque por muitas vezes a gente olha, às vezes a gente vai entregar algo para alguém, pastor Isiel, fica com medo de entregar. Às vezes Deus deu talento, Deus deu dons espirituais, e nós ficamos com medo, será que é coisa na nossa cabeça? Mas a Deus chamou para o Senhor orar, Deus chamou para a Safira louvar, Deus chamou os teus para pregar a palavra do Senhor, e às vezes nós acabamos se acovardando. Verdade, isso é verdade. E Deus tem algo para cada um de nós, Deus tem algo especial para o nosso ministério. Então eu sempre digo assim, pastor Isiel, que sempre Deus vai levantar alguém. E ali eu estava orando a Deus, eu comecei a falar com Deus, eu fui renovada com o Espírito Santo. Então eu vejo a importância, meus irmãos, que se você entristeceu o teu coração, vá para o teu quarto, fecha a porta e comece a orar ao Senhor, comece a falar com Deus, porque muitas vezes o inimigo, nem é as pessoas, é o inimigo que se levanta por falta de vigilância, por falta de, muitas vezes, de vigiar. O inimigo usa a boca de pessoas para entristecer o nosso coração, nossa alma. Nós temos que estar com o nosso ouvido, né, pronto para ouvir o Espírito Santo falar. Porque o inimigo quer tirar a nossa fé, o inimigo quer fazer com que nós venhamos chutar o pau da barraca, como diz o brasileiro, mas nós temos que entender que ainda servimos um Deus que nos guarda, que nos cuida, e deixar as raposas, pastor Isiel, fazer o barulho, porque a raposa, quando ela vem para comer a galinha no galinheiro, ela faz barulho, né? Então nós precisamos deixar a raposa fazer barulho e cuidar do galinheiro, para que Deus venha abençoar nossas vidas. O servo de Deus e a serva de Deus, eles passam maus bocados às vezes, porque por amor ao evangelho, por amor à palavra, né? Elias, o profeta Elias foi um que chegou a se trancar numa caverna, né, gente? Jesus. Devido à opressão, né? Mas venceu, Amém. Tem história, tem legado, né? Então, mas Deus é maravilhoso e tem nos dado força aí, graças a Deus, tem dado força para vocês aí também. Amém, Jesus. E eu creio que quem tem chamado, quem é escolhido, isso aí nada pode parar, né? Nada pode parar. O apóstolo Paulo diz assim: eu me esqueço de tudo que ficou para trás, eu fico olhando somente para o alto, na soberania de Cristo Jesus, né? E o próprio salmista também fala: eu olho para os montes, eu pergunto de onde vem o socorro, e daí eu olho para o alto e digo: meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, olhando para o alto e olhando para Cristo, podem vir os obstáculos, mas a gente vai continuar na direção que agrada a Deus. Amém, glória a Deus, né? A gente temos que ser fiel a Cristo. Temos mais participação, tem a nossa irmã Marcela, irmã Bruna, amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida do irmão Marcelo, da irmã Bruna, também que... Angélica comentou ali: todos os dias declarará esse louvor. É uma forma de aprendermos a agradecer mais e reclamar menos. Amém, usar Jesus. nossa boca para abençoar nossa vida e declarar veremos o extraordinário em nossas vidas. Amém. Foi do louvor da Safira, né? Glória Deus, eu a tenho Deus. tantas vezes. Também temos ali a nossa irmã Lourdes da Paz. O Senhor, estou assistindo, vem também quinta na igreja aqui, amém, glória a Deus, aleluia. Eu estava pensando até em convidar vocês para E ali tem também nosso irmão ali, daí também tem outro comentário aqui embaixo: a paz do Senhor, peço uma palavra, irmã Luciana Caçariego Medeiros. Pedir para o irmão Estevam tirar a palavra para nossa irmã, que Deus possa abençoar a vida da nossa irmã Luciana. Prepara o louvor, Safira. Pedir depois pra Safira largar um WhatsApp do irmão Isaac aí, Safira.
Tá contigo aí, pode abrir o WhatsApp aí, pode. Aham. Quer largar o áudio aí, Safira, do Isaac aí? Larga aí enquanto o irmão Estevam Podemos. prepara a palavra ali. Isaac Machado tá aí. O WhatsApp dele aí. Para o senhor pastor Zéu, para o senhor missionário Estevam, missionária Cassiana, Paz do Senhor, mano. e nossa maninha Safira, né? Que tá Senhor. cantando ao vivo hoje, né? Daí eu peço que ela cante um louvor Olha aí, Safira. pra nós, que oferecer aqui pra minha mãe. E ali pro Matheus, né? Pra Mamãe Maria, ali, ó. Deus Com a abençoe. Amém, Jesus. E pra vocês da rádio, daí peço uma palavra pra mim, daí, e outra palavra pra minha mãe, Tereza Machado. Amém, Jesus. E muita oração por nós. Por favor, pastor. Glória a Deus. Tá bom, Deus Um abençoe. abraço a todos aí, a paz do Senhor. Hoje na sonoplastia, aquela ajuda da Safira aí também, né? Manda a palavra que eu vou procurar o A palavra para aqui, Mateus capítulo 9, verso 6, ó. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Né? É a cura do paralítico de Cafarnaum, né, pastor Aziel? Então, minha irmã, tome posse que Deus tem, Jesus tem autoridade para perdoar. Nós sabemos todos os qual é a pecados. cama dela, né? É, Mas ela deve saber, então pega essa cama aí. Eita, Ô, Glória! aleluia. A Safira vai louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou fazer um pouquinho algo diferente aqui, pastor Zé, que Deus colocou no meu coração. Logo depois eu quero pedir pro pastor trazer algo que sentir no coração de uma palavra para nossos irmãos. E hoje nós vamos fazer assim. Hoje vamos fazer. Deus tocou algo no meu coração, que sempre quando Deus toca algo no meu coração, eu gosto de fazer aquilo que Deus tem preparado, né? Então, o pastor Zé daqui a pouco traz uma palavra aí para nossos irmãos. Depois o irmão Estevam também vai estar dando um beijinho na flor, como diz o pastor o pastor Paulo Silas. O pastor Paulo Silas ficou de vir e hoje não veio. Antes da Safira louvar, eu quero aqui divulgar os dias de culto da Igreja Mensageiros de Luz. Hoje tem culto em Liberato Salzano com o pastor Valdecir. Tem ali a igreja em Liberato Salzano. Quarta-feira amanhã temos culto na sede ali para cima do Mercado Escramin. Tem culto amanhã a partir das 19h30. Temos na quinta-feira Circo de Oração com a irmã Cristiane. Quinta-feira temos em São Pedro das Missões, também tem culto lá com os irmãos, o irmão Everaldo e os demais irmãos. Temos também aqui no bairro Vicentinos com o pastor Valdecir na sexta-feira à noite a partir das 19h30. Você que quer ir adorar o nome do Senhor Jesus, temos culto na sexta-feira. Temos culto também na Sagrada Família ali com o pastor Everaldo Silva ali na casa do pastor Everaldo, ali no centro da Sagrada Família. Temos também no sábado, no 7 Lote, com o nosso pastor Paulo Silas também, temos o culto no sábado. E também os irmãos têm um trabalho na Argentina, né? Qual abriram um trabalho lá e estão fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo, estão levando a palavra de Deus. E Deus tem abençoado a vida dos irmãos. Então você que deseja cultuar nos dias de culto aí na Igreja Mensageiro de Luz, terça-feira Liberato Salzano, quarta-feira na sede, na quinta-feira Circo de Oração, na sexta-feira Sagrada Família, na quinta também temos em São Pedro, na sexta-feira à noite temos na Sagrada Família, temos no bairro Vicentinos aqui em Sarandi, e temos no 7 Lote no sábado, e no domingo à noite culto da família com o pastor Valdecir na igreja sede aqui em Sarandi, no bairro Santa Catarina. Temos o culto do domingo ali. Você é convidado especial do pastor Valdecir e os demais obreiros. Também vamos ouvir aqui o pastor Osiel divulgando os dias de culto da igreja ao qual ele atende ali no Cerro Grande. Glória a Deus, nós temos os cultos quartas-feiras, quintas e sábado. Essa semana nós estamos com culto só quarta e sábado. Na quarta-feira, às 6h30, né, às 18h30, vai ter uma participação do Círculo de Oração. E depois o nosso culto já às 19 horas ali, na Igreja Cristo para o Brasil Nova Unção, localizada na rua Meloni César. No sábado também nós temos ali o nosso sábado profético, e neste sábado também com início às 19 horas, agora está chegando o inverno aí, tá friozinho. Amém. E nós temos nossos irmãos ali também, os noninhos, vozinhos, desculpa aí se eu tô chamando os irmãos de velho, mas eu também, né, também já tô com a cabelo tudo branco aqui.
E a gente vai começar um pouquinho mais cedo ali, para encerrar mais cedo, até 8h30, 15 para as 9 por aí, para a gente liberar os irmãos aí devido ao frio aí. Então, cultos quartas, quintas e sábados. E lembrando que no domingo nós temos, o pastor Rodcir tem uma campanha de 3 domingos, né? Ali o pastor tem uma campanha de 3 domingos ali. Você que deseja buscar a presença do Senhor, corre ali na igreja que Deus vai abençoar você. Que lá na igreja é hospital, né? Para o doente. Que Jesus veio para os doentes e não veio para os são, né? Então você que está doente, você que precisa de um milagre, corre para a igreja que lá Jesus está te esperando para te abençoar e te dar vitória em nome de Jesus. Já faz muito tempo, mas hoje chegou o momento, o dia da sua vitória. O seu choro não foi em vão, mas filho, a sua oração chegou ao meu trono de glória. Chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só, mas lá eu estava contigo. Eu fui seu alento na dor, no frio eu fui seu calor, e na solidão seu amigo. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim. Nas lutas que estás passando, estou pondo hoje um fim. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois filho, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só, mas lá eu estava contigo. Eu fui seu alento na dor, no frio eu fui seu calor, e na solidão seu amigo. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim. Nas lutas que estás passando, estou pondo hoje um fim. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois filho, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim. Nas lutas que estás passando, estou pondo hoje um fim. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado,
Pois filho, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado. Pois filho, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Levante a cabeça outra vez. Amém, glória a Deus. Pedi aqui então por mãe Esther tirar uma palavra. Foi tirada a palavra do irmão Isaac? Não ainda, né? Então vamos tirar a palavra por irmão Isaac e para a mãe do irmão. E aí depois vamos ouvir o pastor Osiel ali, trazer uma palavrinha nessa noite em nome de Jesus. Em Timóteo 4, verso 7. Combati o bom combate e acabei a carreira, guardei a fé. Isso é importante, né, irmão Isaac? É combater com o bom combate e acabar a carreira guardando a fé, né? Assim o apóstolo Paulo, ele pressentia a sua morte e falava, né, que ele fez a vontade de Cristo em sua vida, e a palavra do Senhor Jesus Cristo se cumpriu na vida do apóstolo Paulo, né? E assim é a nossa vida, né? A palavra todos os dias se cumpre na minha vida e na sua vida, irmão. Deus abençoe você, a sua mãe aí, possa, né, todos os dias combater o bom combate, né, e guardar a fé em nosso coração. Amém. Eu tirei aqui uma palavra para nossa irmã, aqui em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivéssemos o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Caridade é o amor, né, irmãos? Que nós devemos ter amor no nosso coração pelo nosso próximo, pelas pessoas que estão à nossa volta, né? Que Deus possa abençoar a vida da mãe do irmão Isaac com essa palavra em nome de Jesus. E vamos ouvir o pastor Osiel nessa noite. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler aí, meus irmãos, em nome de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 2, livro de Mateus, capítulo 2, e o versículo 1, para a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe a tua vida, você que está conosco, você que está nos ouvindo pelos nossos aplicativos, você que está ouvindo pelo Rádio Amador 97.7, que ao chegar a nossa voz, que ao chegar esta programação, que possa irradiar a tua casa, que possa tocar em você e alcançar para você, quem sabe aquilo que você tanto busca, quem sabe aquela porta que você tanto bateu e ela ainda não tem se abrido para você. O livro de Mateus, vamos ler apenas o versículo 1, diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, marca bem essa parte aí, ó, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Essa passagem aqui nos fala, esse texto, este capítulo inteiro, nos fala do nascimento de Jesus, né, do Filho de Deus, aqueles o qual Jesus foi rejeitado pelos seus, né, aqueles que aguardavam o rei, mas na verdade deixaram de acreditar quando descobriram que o rei nasceu numa estrebaria, né? Então a visão daqueles que esperavam o Filho de Deus, que esperavam o Messias, era que quando nascesse no melhor lugar, que quando fosse estudar, estudasse nas melhores escolas, né?
que fosse alguém que tivesse riqueza, mas não, Jesus veio totalmente diferente do que as pessoas pensavam, e muitos o rejeitaram devido à sua condição de vida. E conosco também não é diferente, né, meus irmãos? Não é diferente. Muitos nos olham pela condição, muitos nos olham pela aparência, pelo que temos, pelo que possuímos, mas é bem verdade que o nosso Senhor, ele olha para dentro de nós, e ali está toda a nossa riqueza, ali está o que possuímos, ali o que nós podemos entregar para as pessoas, como foi lida a palavra hoje à noite. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o coração tem amor, se o coração tem alegria, se o coração ele tem algo que possa abençoar a vida de alguém, então certamente a nossa boca será usada para esta maneira. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele nasceu no tempo do rei Herodes. Amém. E por que frisar o tempo de rei Herodes? Porque Herodes foi o rei mais perverso que existiu naquela época, né? Herodes, ele fazia de tudo, mas de tudo mesmo, destruía qualquer pessoa que ameaçasse o seu trono. Então Herodes era perverso. Então você imagine alguém perverso, imagine um mau governante. Vamos puxar para os dias de hoje, quem sabe um mau governante para nós, onde quem sabe a saúde precária. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando a gente precisava consultar com um médico, às vezes a gente tinha que sair 3 horas da manhã. Quantas vezes eu saí de bicicleta no frio, às vezes frio como esse, para tentar tirar uma ficha ali. A gente ia para as filas para conseguir uma ficha, e às vezes se você demorasse para ir, quando chegava talvez, não temos mais ficha. Né? E hoje, graças a Deus, a gente é abençoado, né? Hoje nós temos aqui em Sarandi um postão que é 24 horas, as demais cidades também um atendimento excelente. Mas vamos imaginar que você não tivesse condição nenhuma, uma saúde precária, que você não tivesse como ter uma consulta médica, como você não tivesse como conseguir um dentista, enfim, ou um saneamento básico, não tivesse água potável para tua casa. Mas mais do que isso, Herodes, ele era terrível, né? Ele assassinava, ele destruía as pessoas tinham uma vida medíocre, viviam uma vida de humilhação. E o povo naquela época estava aguardando pelo novo. O povo naquela época estava aguardando por alguém que viesse e fizesse a diferença na vida deles. Alguém que viesse e mudasse a história deles, arrancasse do sofrimento, arrancasse da humilhação. E veio Jesus, né? Veio Jesus, e certamente o tempo que Jesus palmilhou na face dessa terra, as pessoas foram abençoadas, os enfermos foram curados, até mesmo a prostituta que era julgada pela sociedade, que as pessoas apontavam o dedo, que as pessoas discriminavam. Jesus dizia assim: vinde a mim, aprendei de mim, eu sou humilde, eu sou manso, vem comigo aqui que o meu fardo é leve, eu tiro este fardo, eu tiro esse peso das tuas costas. Ele dizia: olha aqui, onde é que estão teus acusadores? Que foi lida a palavra aqui: vai, não peques mais, nem eu te acuso, nem eu te julgo, né? Eu assisti um filme uma vez que falava assim: nos passos de Jesus, como que você seria, né? Como que nós agiríamos nos passos, fazendo os mesmos passos de Jesus? Será que nós agiríamos da mesma maneira? Jesus, se o ladrão chegava até ele, a prostituta que chegava até ele sempre tratava com amor, com carinho, e as pessoas eram libertas e as suas vidas eram transformadas, né? E Jesus veio justamente no tempo de Herodes, num tempo difícil, num tempo de muita dificuldade. E eu quero apenas transportar esta palavra esta noite para a tua vida, para o teu lar, para a tua casa, e dizer para você: não sei que tempo você está vivendo. Quem sabe hoje não seja o tempo de Herodes, mas seja um tempo difícil na tua vida. Seja um tempo de dificuldade, um tempo de calúnia, perseguição, né? Um tempo o qual você está passando, quem sabe, por uma grande prova, por uma grande luta. Quem sabe você está em busca de uma vitória financeira. Quem sabe você está em busca de uma vitória na tua família, no teu casamento. O tempo está difícil para você. Mas da mesma maneira que o tempo era difícil naquela época, veio Jesus e trouxe esperança para aquele povo. Trouxe alegria para aquele povo. Trouxe ânimo para aquele povo que reconheceu como Jesus sendo o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador. As coisas mudaram para eles. As coisas mudaram, né? A sua história mudou, a sua história foi transformada. E se você esta noite der crédito a esta palavra, quem sabe no tempo difícil Jesus está chegando até a tua casa. Quem sabe no tempo difícil
Jesus está chegando para você, para a tua família. Jesus está chegando com a porta aberta para você. E o mais importante de tudo isso, está chegando para te salvar, para te abençoar, para mudar a tua história por completo, para restaurar a tua vida por completo. Quem sabe o teu passado tem te acusado, quem sabe as dificuldades têm se levantado contra você. Mas esqueça de tudo isso. Apenas abra o teu coração para Jesus entrar, deixe que Ele entre no teu coração, deixe que Ele mude a tua vida, deixe que Ele mude a tua história. Assim como aqueles magos perceberam que o Messias tinha nascido, que o Deus verdadeiro havia nascido e resolveram presentear e o adorar. Mesmo no tempo difícil, percorreram longa distância e se achegaram até Ele. Eu faço esse convite a você também. Se achegue até Jesus. Se achegue, mesmo que as coisas sejam difíceis, mesmo que o tempo seja difícil, mas eu tenho certeza que se você chegar mais pertinho dele, se você ficar mais próximo possível dele, as coisas vão começar a mudar na tua vida. Amém. As coisas vão começar a melhorar. E você vai ver que aquilo que você passou não se compara com o que o Senhor tem para alcançar para você, em nome de Jesus. Resumindo essa palavra, dizendo para você, em tempos difíceis, o Senhor está chegando para te abençoar e para mudar a tua história por completo, para a glória, para o nome dele ser glorificado e ser exaltado. Ainda há esperança, ainda tem saída, ainda tem solução para você. Deus ainda faz milagre, Ele não mudou e Ele continua aí, pronto, com as mãos estendidas para alcançar aquilo que precisamos, aquilo que queremos, aquilo que buscamos. Quem sabe o missionário Estevão e a missionária Cassiana, esse casal que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu para uma grande obra, tenham vivendo tempos difíceis. Quem sabe eles estão vivendo o tempo de Herodes, viu? Deus fala no meu coração, quem sabe o tempo de Herodes, onde alguém acha que vocês vão tomar o lugar de alguém, onde estão pensando que vocês estão ameaçando. Mas se algo tem se levantado, pode ter certeza que vocês estão ameaçando sim, mas vocês estão ameaçando os infernos, viu? Amém. E quando ameaça os infernos com adoração, com a palavra, e quando você ameaça, pode ter certeza que o inimigo ele vai ficar furioso, ele vai se levantar. Amém. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra a carne, mas é contra as potestades, as setas malignas, contra as hostes que agem nas regiões celestiais. Por que eles agem nas regiões celestiais? Eu ficava pensando, peraí, hostes nas regiões celestiais, por que isso não? Porque eles estão ali rodeando, tentando atacar a adoração, tentando atacar o louvor, tentando colocar por terra aquela palavra que foi lançada, aquela palavra profética. Mas é no tempo difícil que o Espírito Santo de Deus mais usa. É nos tempos difíceis que se constrói as maiores empresas. É nos tempos difíceis que se abre os maiores negócios prósperos na vida das pessoas. A gente viu tanto testemunho ali na pandemia, nos piores momentos, onde as pessoas perderam o emprego, onde as pessoas deixaram de trabalhar, mas se tornaram ali grandes empresários, né? E tem uma frase que fala que a flor, quanto mais espremida, mais exala o seu cheiro, né? Fala assim também que a noite, quanto mais escura, mais brilha as estrelas. E eu gosto muito dessas frases aí, e digo para vocês que é no tempo difícil, é no meu tempo difícil, é no teu tempo difícil que Jesus chega e nós o aceitamos de todo o nosso coração e recebemos milagres extraordinários sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a todos e agradeço ao Senhor e agradeço a vocês por esta oportunidade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vejamos que Deus ele é fiel, pastor Zé, usou sua boca nessa noite. A gente vive tempo difícil no nosso ministério. Que devido tem a Safira que louva o nome do Senhor, tem o Estevão que prega a palavra, então nosso ministério é muito apedrejado, pastor Zé, mas temos aí para fazer a obra do Senhor. Estamos sempre em oração, né, pedindo que Deus venha nos dar sabedoria, venha nos dar graça, venha nos fortalecer, para que nós não viemos desanimar e parar no meio do caminho. Teve dias aí, pastor Osiel, que deu vontade de largar tudo. Meu Deus. Mas aí a gente para e pensa lá, volta lá atrás, no que a gente era e no que Deus fez. E eu sempre falo, pastor Osiel, que tem uma pessoa que hoje ela não está na igreja, mas ela me disse um dia para mim, ela estava
logo que nós começamos a programação, ela disse pra mim assim, tu sabe teu chamado, tu sabe teu ministério. E teu ministério muitas vezes vai ter afronta, vai ter luta, vai ter levante. Eu até conversava com ela essa semana e disse pra ela, é tempo de tu voltar. É tempo de você se levantar de novo, porque Deus tem um propósito contigo. Glória a Deus. E então eu vejo que... E eu me lembro das palavras que ela me disse. Então guardo tudo dentro do meu coração. Então diz assim que dá vontade de a gente parar, pastor Ziel, de abandonar o chamado, a promessa. É muito sofrimento, né? Mas, Às vezes é muito levante. Às vezes eu penso, daí eu paro e penso, mas tem essa filha que louva o nome do Senhor. Se nós parar, ela vai parar também, né? Então são tudo coisas Não, e que... se vocês forem analisar, gente, olha as ferramentas que vocês são nas mãos de Deus, viu? Olha as ferramentas. Alguns podem não compreender, irmã Cassiana, nós não temos aqui para agradar todo mundo também, viu? Tem pessoas que não vão entender o nosso jeito de trabalhar, não vão entender o nosso jeito de fazer a obra de Deus. Infelizmente tem pessoas assim, a gente não julga as pessoas. Como dizia o saudoso Jair Pires, não te importa, não te incomoda com essas pessoas que não têm temor. São pessoas que não têm temor a Deus. Então nós temos que ter esse entendimento e saber que Deus chamou cada um conforme o seu jeito, conforme a sua escolha e conforme a sua maneira, né? E com certeza Deus tem usado muito. Só lembra daquele testemunho aqui do Marcos, né? O que o Marcos falou aqui, né, que Deus falou profundamente com ele, realmente tudo que ele precisava ouvir, tudo que estava acontecendo com ele, entendeu? Então não é diferente, irmão. Eu cheguei a ter momentos assim, pastor Ziel, de ouvir pessoas dizer assim, olhar e dizer assim, mas a pessoa fala em língua estranha, a pessoa prega a palavra, revela, mas e será que o dom é de Deus? Isso, querendo ou não, machuca o coração da gente, porque a gente sabe a intimidade que tem com Deus. E é que nem eu sempre falei, pastor, eu se é para ser crente pela metade, não quero. Não, se as pessoas começar a falar assim, será, vai fazer o meme aquele da internet que tem, né? Tem um meme lá, né? Mas Deus é com vocês, gente, viu? Deus é com vocês. Eu creio. E graças a Deus aí, quantos que passaram por aqui, irmã Cassiana? Quantos? Não tô aqui para falar mal de ninguém, sou grato por todos que passaram aqui, mas que tá fazendo um ano é vocês e o pastor Valdemar ali, amém, né? E eu fico feliz porque eu não fiquei sozinho aqui, irmãos, porque... sozinho não é fácil a gente fazer as coisas, né? É verdade. Tanto é que Jesus, quando ele manda os discípulos para as cidades, para as demais cidades, ele sempre mandou de 2 em 2, nunca mandou ninguém sozinho. E sozinho a gente não consegue fazer nada. E a gente sabe que quem tem um ministério, tem um chamado e tem um brilho, sempre vai ter alguém que vai querer ofuscar o brilho. E não existe coisa mais pior do que a palavra lançada, né? A palavra lançada, ela é mais poderosa que um tapa, que um soco, que um empurrão. A palavra lançada, e quando ela sai, não tem o que fazer. E assim também é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, quando ela sai, ela também não volta vazia. E se Deus escolheu, se Deus chamou, temos que olhar para o alto, olhar para cima, né? Temos que olhar para cima, porque infelizmente Jesus também sofreu muito, né? Muitas pessoas se levantaram, chegando ao ponto de ele dizer: ô raça de víbora, ô sepulcros cariado, né? Então chega um momento que às vezes a gente também tem que ter essa atitude, meu Cassiano. Deixa eu falar isso aí pra vocês, viu? O irmão tá irado. Não é irado, irmão. Não é irado. Tem momentos que você tem que se posicionar, levantar pra mão, meu irmão, em nome de Jesus. Entendeu? Em nome de Jesus, se não é Deus na minha vida, então que aconteça não sei o que contigo, porque infelizmente a gente não amaldiçoa. Mas se eu for ler o Salmo 35, aí vocês vão ver o que acontece, gente. Você vai ver a oração de Davi, gente. Pega os meus inimigos e faça como eles sejam palha solta ao vento. Extermina com eles, acaba com eles, meu irmão. Então é o seguinte, irmãos, a Bíblia diz: não toque no olho da menina de Deus. Nós somos o olho da menina de Deus, aquele que é servo de Deus, e ai daquele que tocar, ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. A Bíblia fala isso. É verdade. Ai daquele, quando fala ai, tu já sabe o que é ai. Ai daquele que se levantar. E as pessoas não conhecem também a história do servo, da serva de Deus, não sabem os desafios. Pastor Ziel, eu sempre falo para você, tem pessoas que não vão entender. Deus me deu um dom, a minha visão é muito além, pastor Ziel. E às vezes eu falo as coisas para o Estevão, ele é meu testemunho. Eu sempre estou falando as coisas para ele, tem pessoas que eu sempre falo para ele, tem pessoas que vai vir do nosso lado e vai permanecer. Mas tem pessoas que não vai permanecer, porque não estão no mesmo propósito. Porque o chamado, todos nós sabemos o preço do chamado e o peso do chamado. Muitas vezes as pessoas vão se levantar por causa do peso do chamado que a gente carrega. E esse peso, muitas vezes, tem pessoas que não vão suportar. Porque vão dizer: mas isso é coisa da tua cabeça, isso aí não é pra você.
isso aí, essa família aí que Deus deu é meio atravessada, né? Mas é que nem eu sempre tô falando para eles, as pessoas que Deus tem preparado, elas vão permanecer do nosso lado. E as pessoas que não vão permanecer, Deus vai tirar, simplesmente vai levar, vai abençoar. Tira, né? E às vezes a gente sem entender, né? Sem a gente entender. Sem entender, né? Sem entender. Então tem coisa assim que é só Deus mesmo, pastor Ziel. Eu agradeço a Deus por tudo que tem feito, as lutas, as provas, os levantes, que isso tudo faz parte. Então vamos ouvir o irmão Estevam nessa noite, em nome de Jesus? A palavra do pastor Ziel se referiu ao nascimento de Jesus Cristo, né, meus irmãos? Propósito de Deus com os homens na terra. Que lindo, né, pastor Ziel? Jesus Cristo, ele foi projeto de Deus, né, meus irmãos? E o nascimento dele, como o pastor Ziel estava falando aí, como se relata ali em Mateus 2, né? Veja bem que os 3 reis magos eram ricos, né? E eles eram crentes nessa fé, crentes em que Jesus seria o Messias, Salvador do mundo, né? Então, isso era uma coisa que foi passada de gerações em gerações, e quem tinha fé que Jesus viria e nasceria, né, com a estrela que iria guiar, né? Porque não existia lugar para Jesus nascer, né? Mas a estrela guiou os 3 reis magos e mostrou aonde estava, né? Aquela senzala onde Jesus estava nascendo. Então veja bem como Deus é lindo em todos os seus propósitos. Ele guiou os homens que tinham fé, que iriam lá receber o nascimento de Jesus Cristo, né? E iriam lá como hoje nós também podemos fazer. Nós viemos aqui para adorar o Senhor Jesus, nós viemos por Jesus, né? Nós viemos para dizer que Jesus vive na minha vida e na tua vida, na vida de cada um de nós, né? Independente do homem, independente do que o homem vai falar, do que o homem vai dizer. É esse o propósito das nossas vidas, para que a palavra se cumpra nas nossas vidas, assim como os 3 reis magos que eram ricos, né? E os homens muito sábios, pois eles deixaram o rei Herodes confuso para onde eles iriam, né? E foram para o lugar que a estrela estava mostrando. Então veja bem o propósito de Deus para que hoje essa palavra seja anunciada e pregada, meu irmão, né? E você que tem no teu coração o sentimento de falar sobre a palavra, meu irmão, não tenha inibição. Fale da palavra, leia a palavra e transmite para as pessoas. Isso é o maior legado que Deus tem para aquele que quer fazer a obra, que quer falar do Evangelho, né? É importante a gente fazer isso e falar com os nossos conhecidos, com nossos irmãos em fé, com as pessoas que estão no mundo, às vezes aí precisando de uma palavra para ter um ânimo, né? Para poder ter um renovo espiritual e saber como lidar com as coisas. Porque esse livro aqui, ele é uma testemunha da vida de muitas pessoas. Então muitos exemplos aqui estão sendo narrados, falados, de como as pessoas devem se portar, né? E o que elas devem fazer para essa caminhada ser correta, né? Para que nós chegamos no fim da nossa vida, como o apóstolo Paulo falou aqui, está relatado em Timóteos, né? Que ele fala sobre, ele sabia que ia ser, né, perseguido, que ia ser morto, mas ele não deixou a fé dele morrer. Ele foi até o fim, né? E ele sabia que Jesus estava com ele, né, assistindo, fortalecendo, dando para ele a condição
para que a palavra fosse cumprida. E a nossa ideia não se foge muito disso, porque nós trazendo a palavra para as pessoas gentis, as pessoas que aceitam a palavra, as pessoas que recebem a palavra, né, meus irmãos? Isso é uma coisa que vem de geração em geração. Então é propósito de Deus na minha vida, na vida do pastor Uziel, na vida de quem tem um chamado, aquele que sente a vocação do Senhor Jesus para cantar louvor, para falar a palavra, para trabalhar na casa do Senhor. É importantíssimo que você desempenhe o seu papel, independente de você ter um bom talento ou demonstrar para as pessoas uma boa índole, a imagem, né? Independente disso, porque se você não fazer o seu papel, Jesus irá lhe cobrar naquele dia. Ele vai pedir, mas eu não lhe dei a ferramenta para você trabalhar, e o que você fez? Né? Então é necessário, meu irmão, se você toca um instrumento e sente no coração de levar para a igreja, não se sinta envergonhado, meu irmão e minha irmã. Leve para a igreja, louve o nome do Senhor com seu instrumento. Isso é passagem bíblica, está na Bíblia também. É necessário, meu irmão, porque isso tudo fortalece o nosso espírito, nos dá entendimento que Jesus é tudo para nós. Ele nos deu esse dom para que eu e você louvemos e adoramos o nome dele, né? E agradecemos por tudo o que ele tem feito em nossas vidas. Eu estava lendo uma palavra em Tito capítulo 2 que fala exortações aos velhos, às mulheres, aos mancebos e aos servos, e Tito ser ele mesmo um exemplo em tudo. Então Tito fala sobre isso, fala sobre, é uma doutrina, uma sã doutrina, mas serviu para ele e serve para mim e para você, meu irmão. Se você puder estar lendo lá em Tito capítulo 2, e diz assim, ó: tu porém fala do que convém, né? Aí as coisas, a gente fala, conversa sobre tudo que nos convém, né? E a sã doutrina, né? Vamos falar então da sã doutrina, que é da palavra. A palavra é a nossa sã doutrina, é ela que nos ensina, nos doutrina, nos mostra o caminho, nos dá entendimento, né? É Jesus, a boca do Senhor Jesus, falando para nós perante os seus apóstolos. Os seus apóstolos transmitiam, como Paulo transmitiu aos gentios, né? Como muitos pregadores hoje fazem, meus irmãos. Eles estão aí para transmitir a essa nova geração aí, dizer que Jesus Cristo é vivo e vive, tem poder para perdoar, tem poder para purificar os corações, para mudar, né? Para nos dar a salvação. Esse Cristo é vivo. Muitos hoje não querem saber de Jesus Cristo, da palavra do Senhor Jesus. Não querem seguir esse caminho. Muitos hoje preferem estar preso às coisas materiais, né? Vivendo com coisas aqui desse mundo, mas não sabem que quando chegar no fim da vida, eles não vão continuar nesse mundo. Eles não vão ficar aqui, né? Eles não sabem que depois de terminar essa passagem aqui, para onde que vão ir? Então muitos não sabem disso, mas a palavra vem para que eles sejam alertados. É quando chegar no fim da caminhada, a caminhada vai seguir com Jesus Cristo, né? Assim como nós seguimos ele agora com a sua palavra, a sua doutrina, nós vamos continuar fazendo lá nos céus, mas muito melhor do que aqui na terra. Então isso aqui tudo é aprendizado para mim e para você, né? E fica nos nossos corações, porque não adianta nós estar falando, os irmãos estão ouvindo lá do outro lado da rádio, mas tudo isso é exemplo para mim e para você, meu irmão, né? A palavra fala sobre os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor,
na paciência, as mulheres idosas semelhantes, que sejam sérias ao seu viver, como convém às santas, não claudinadoras, não dadas a muitos vinhos, mestras no bem. O que é ser mestras no bem, minhas irmãs? É ser uma pessoa boa de coração, uma pessoa que transmite o bem, que faz o bem, e quer ser realmente uma pessoa boa, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, né? E amarem seus maridos, e amarem seus filhos. Olha só como isso é maravilhoso. E serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas aos seus maridos. Mas também não precisa o marido pisar por cima e a mulher ficar quieta, né, pastor Ezequiel? Daí não, né? Também não dá, né? É como se a palavra de Mateus que a irmã Cassiana leu antes ali. A gente é necessário ajudar o próximo que está lá fora. Às vezes chega uma pessoa precisando de um prato de comida, precisando de ser atendido por me dá um copo d'água, né? E aí você olha para a imagem da pessoa, você não se simpatiza muito com a pessoa, né? Mas às vezes pode ser Jesus Cristo que está ali. E aí você deixou Jesus Cristo lá, né? Não deu nada para ele, né? E ele ficou. Ah, minha irmã, então você é a santa. Você é a santa lá que, né? Então, isso é como a palavra ensina, né, meu irmão? E nós devemos ajudar aqueles que precisam, independente do que eles estão precisando. Às vezes uma palavra que você falar para a pessoa, ela vai ficar guardando aquela palavra por dias. Então isso é necessário que nós sejamos assim, ó, serem sujeitos aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha aí, ó. Exorta semelhantemente aos mancebos, aos meninos, né? As meninas, e que sejam moderados. Que tudo te dá, por exemplo, as boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário seja sem vergonha, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitam aos seus senhores e em tudo guardem, agradem, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento de doutrina de Deus nosso Senhor. Então veja bem, meus irmãos, é uma palavra que ensina a nós, né, sermos pessoas moderadas, sermos pessoas incorruptíveis, né, sem se corromper com coisas, né, de gravidade, e ter sinceridade, né, uma linguagem sã, né, irrepreensível, que nós não precisamos estar aí toda hora se repreendendo, mas também nós temos que repreender as coisas erradas, não podemos aceitar as coisas erradas, né? Nós precisamos ser sinceros e certo no que é certo. O crente é sim, sim ou não, né, pastor? Verdade. Então é isso. É isso aí. Ou é ou não é, né? Ou é ou não é. É uma palavra boa aí para mim e para você, para nós ficarmos aí atentos, né? A prudência, né, meus irmãos? E o amor e a paciência com todos. É assim que Deus quer que nós sejamos salvos. Né? Amém. Nosso Salvador. Glória a Deus. Para ver como o livro de Tito era um apóstolo que o apóstolo Paulo escreveu
né, esse livro. Tito é um livro de ensino, né? Se nós formos pegar o livro de Tito, é um livro bem curtinho, mas tem um ensinamento. Se a gente lê e pedir o discernimento para Cristo, ele nos exorta. É o apóstolo Paulo, né, que fala sobre isso. E ali, como o Estevão estava falando, né, como amar os seus filhos, ensinar, né, os mancebos, os meninos, como diz a palavra, nós devemos ensinar nossos filhos, né, pastor Zé, a se portarem, mesmo estando dentro da igreja, muitas vezes se portar como cristão, como servo, né, e como filhos também, porque antes de ser servo, nós somos filhos de Jesus, né. Então temos que ter uma noção de que a palavra do Senhor tem que ser levada a sério, né. Eu sempre estou falando para a Safira, vai no colégio e se comportar como servo de Deus lá no colégio, né? Não tá sempre atenta, que às vezes qualquer coisinha lá, filha da missionária fulano, filha do missionário ciclano, é a primeira né? coisa que acontece, né? Então sempre estou falando para a Safira que tem que ser. Isso aí, Safirinha. Sim, e não. Tu viu que o Estevão exortou nós aí, né? Que nós temos que levar os instrumentos, né? Eu não exortei. É a palavra que eu já olhei pro violão do lado e nem levo mais. Safira, bem, esqueci o teclado em casa. Não, tem em Salmos, se eu não me engano, né? É para louvar o Senhor com salteiros, né? Com astufe, para todo o instrumento que violão, com bateria, né? É para louvar o Senhor mesmo, de todo o coração. Ela passou um trabalho pra gente que a gente tem que levar alguma coisa que represente a nossa religião. Eu e meus colegas, alguns colegas meus que são da igreja também, a gente tava se juntando para levar alguns instrumentos, só que alguns vão faltar, né? Porque tem coisa a fazer em casa ou vai sair. E eu vou levar a Bíblia e vou levar o que ela é, o significado dela para os cristãos. Que benção. E uma palavra, né? Que benção, filho. Deus já está te usando aí na escola aí, ó. Amém, Jesus. Que benção, né? Deus é fiel. Então vamos orar, meus irmãos. Pedir o pastor Osiel orar pelos nossos amados irmãos. Vamos estar orando nessa noite, abençoando, né? Os pedidos de oração. Que Deus possa abençoar. Essa foi a programação de hoje, né, pastor Osiel? Glória a Deus. E quero pedir ao pastor Osiel, se não for pedir muito, terça-feira que vem, para o senhor trazer uma palavra em comemoração de um ano, então, vamos estar aqui glorificando, vamos celebrar, né? Da programação Despertando Almas. Mas só se essa Safira vir. Eu já ia falar. Com teclado. Vai estar abrindo o segundo ano, né? Na quinta-feira, na terça-feira que vem, a Safira vai trazer o teclado, então. Ô, glória, olha aí, som ao vivo. Vamos ver se arrumamos mais um levita para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos fazer uma programação abençoada para fazer uma festa aí de um ano de programação. Quero ver se arruma alguma coisa para fazer sorteio semana que vem. Uma coisa bem especial. E vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos divulgar bastante esse programa aí para terça-feira que vem, hein? Convidar o povo aí pra... Eu sei que agora tá frio, uns estão debaixo das cobertas aí, né? Mas... Enroladinha na coberta, só que a Bíblia diz, né? Que o Senhor não vê no inverno, né? Safira é companheira, ela gosta de vir. Agora a Ana tá de férias, tá? Benção. Terminou o curso, daí tá lá. Fica com ela. Daí, no final da noite, escreveu. Safira é uma benção de Deus. Amém. Baita cantora, né? Que Deus abençoe e continue abençoando sempre. Jamais. Sim, em nome de então Jesus. Oramos ao Senhor nosso Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Soberano eterno Deus, Senhor, em o nome de Jesus, te agradecemos por esta oportunidade. Te agradecemos pela vida do irmão Estevão, da irmã Cassiana, da Safira, Pai. O Senhor continue abençoando este casal, esta família. Meu Deus amado, com toda a sorte de bênçãos, Pai. Abençoa também os ouvintes, os amigos, os irmãos, esse povo querido que nos acompanha, que ora por nós, que nos abençoa. Pai amado, Deus poderoso, entra com a providência. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos da tua sã doutrina, Pai. Te agradecemos, glorificamos. Deus poderoso, entra com a providência na vida da nossa família. Meu Deus, eu te louvo pela vida da minha esposa, dos meus sogros, Pai.
pela vida dos meus filhos. Guarda, protege, livra do perigo, Pai. Abençoa, Senhor, a programação, Senhor, eu te peço. Espírito Santo de Deus, já de terça-feira que vem, Pai, onde estaremos aí vencendo mais um desafio. É um ano de desafio, Pai. É um ano no qual, meu Deus, nos mantemos na Tua presença, fazendo a Tua vontade, Pai amado. Deus poderoso, fica conosco, nos dê uma noite abençoada, para a glória do Teu nome santo, é o pedido da nossa oração, em nome de Jesus. Amém.